bobagem, cometeu os erros mais graves e eu passo pano, faço de conta que não é comigo, defendo, brigo, falseio a verdade. Se eu sou do outro lado, a mesma coisa. Todo mundo está vendo isso. Nenhuma nação sobrevive a isso. E o Brasil está ameaçado de se desintegrar como nação. Portanto, nós aqui estamos trazendo como é que a população do mundo mais avançada, as democracias mais amadurecidas, fazem para avaliar os seus governantes. São números que a gente olha com inteligência, com distanciamento, para ver, por exemplo, se o governador, ou o prefeito, ou o presidente da República, sabendo que o povo está com medo da violência, da insegurança, diz na voto que a segurança é uma prioridade, qualquer pessoa pode dizer. Agora, como é que eu avalio se isso corresponde, se ele foi eleito, ao cumprimento ou não da promessa? Tem um indicador simples. A gente pega quanto é que ele está gastando em segurança pública hoje e compara o mesmo gasto com os outros governos que passaram. E aí a gente vai ver se a qualidade da conversa de palanque corresponde ao fato, né, de aumentar o investimento naquela que é a grande questão popular. Isto é, nas políticas públicas, mas fundamentalmente isto se faz na economia. Então o povo brasileiro está sofrendo o pão que o diabo amassou. Nós temos a maior quantidade de desempregados, a maior quantidade de brasileiros na informalidade, na antivéspera de perder o emprego. Nós estamos aí com indicadores terríveis de saúde, de educação, né, de problemas sociais de toda a natureza. E a grande questão é como é que nós vamos avaliar se o governo está atendendo esse clamor popular. É basicamente comparando o orçamento de hoje, quanto é que está se executando o orçamento de hoje, com o mesmo período do ano passado, para dizer se o governo vai bem, vai mal ou vai mais ou menos. Uma advertência. Isso aqui é um trabalho de fôlego, que eu vou mostrar para vocês. Portanto, não é justo, não é honesto que a gente estabeleça uma sentença definitiva sobre o governo Bolsonaro. Limitar os outros que nós criticamos. Então, o Bolsonaro tem apenas 6 meses de governo. Ele pode melhorar, ele pode mudar, ele tem direito e tem o dever de melhorar, de mudar. Mas, nesse momento, nós estamos comparando os 6 meses com os 6 meses dos outros. Então, a comparar alho com alho e bugalho com bugalho. E não é justo, volto a dizer, que a gente faça uma sentença definitiva, porque ele recebeu uma herança macabra. Esse observatório também demonstra isso com números, não interessa simpatia ou antipatia. A gente vê claramente onde é que as curvas de emprego, de recessão, de salário, onde é que elas despencaram no Brasil, o que quer dizer que o problema que o Bolsonaro recebeu é muito grave, mas dá para demonstrar também, já vou adiantando, que o Bolsonaro está piorando alguns cenários da crise. Tem tempo, não é, volto a dizer, honestamente, não é justo que se faça uma sentença final com apenas 6 meses. Mas, nesses 6 meses, comparando com o mesmo período do outro, ele está piorando a situação do Brasil e não melhorando. Gelada, fria e racionalmente, como vocês vão ver se concordam ou não, vendo os números. Algumas advertências. Todos os números são oficiais. Portanto, os números todos são extraídos de dentro do governo. Banco Central, Secretaria do Tesouro Nacional, Serasa, enfim, todos os números são oficiais. Todos os valores de comparação são a tempo presente, como os economistas chamam, ou seja, nós já deflacionamos. Então, quando a gente mostrar que gastava X bilhões com educação em 2012, esse bilhão é como se fosse hoje. Já corrigimos, fizemos a correção monetária. Então, nós estamos comparando alho com alho e bugalho com bugalho. Então, não tem nenhuma pegadinha, não tem nenhum truque de leitura de número, que também é o paraíso da mentira, agora estão chamando de fake news na internet. Então, como eu disse a vocês, o observatório, só um minutinho, volta. Alô? Volta, por favor. O observatório é uma plataforma de avaliação do governo. Ele vai trazer para a comunidade nacional brasileira indicadores de 3 em 3 meses, de economia, saúde, segurança, educação, cultura, entre outros. Isso aqui é uma tentativa de fazer um debate diferente de ódios e paixões que apartam petistas fanáticos, de bolsominion fanático, que vão liquidar o Brasil. Ou a gente manda eles brigar lá fora e trabalhamos juntos uma coisa que consulte verdadeiramente o interesse nacional, ou eles vão acabar de liquidar o nosso país.
Essa ferramenta é importantíssimo que eu diga em todos os lugares. Ela é colaborativa, o que quer dizer o seguinte, para resumir para os senhores, para vocês, eu trouxe esses dados, mas nada impede por esse caminho aqui, ó, observatoriotrabalhista@outlook.com, que qualquer brasileiro diga, olha, nós queremos saber no próximo Observatório Trabalhista como é que vai o desmatamento na Amazônia. Nós já recebemos essa sugestão, o próximo já vai trazer como é que está acontecendo o desmatamento, porque tomou uma relevância grave, porque o Brasil assinou um tratado da União Europeia com o Mercosul e o Brasil aceitou que os europeus pudessem vetar compra de produtos agropastoris brasileiros se eles forem produzidos com ameaça ou com depredação do meio ambiente. Primeira vez na história que um governante brasileiro aceita isso, e isso vai impactar, por exemplo, o agronegócio. Não é? Atenção, pessoal de Luiz Eduardo Magalhães, Barreira, não é? Da soja e tal. O Bolsonaro assinou isso. Então, pela primeira vez na história, introduziu-se num tratado internacional do Brasil o princípio da precaução, segundo o qual uma empresa ou um país pode boicotar compras do Brasil, não porque vai fazer um arbitramento ou vai reclamar em algum órgão de apuração. Não, unilateralmente, pelo mero princípio da precaução. Ou seja, se alguém me disse que lá em Luiz Eduardo Magalhães a soja é produzida com agrotóxico banido na Europa, como o Brasil tem 42, eles já podem banir a compra do Brasil e depois de banir é que vamos nos defender e tal. E o prejuízo pode quebrar, por exemplo, pessoas que trabalham nisso na Bahia e no Brasil como um todo. Então, adiante, por favor. Nesse momento, nós vamos apresentar indicadores. O cabo está ligeiro lá em cima. Tudo em paz com a família, irmão bom? Então, nesse momento da economia, nós vamos mostrar esses indicadores, vão ser o mais rápido possível, e vamos mostrar os indicadores, para resumir o observatório, que é bem maior na internet, nós vamos mostrar os indicadores de segurança, saúde, educação, ciência, tecnologia, cultura e só a questão do orçamento em meio ambiente. Depois vão entrar esses outros dados na medida do tempo. Então, veja, com isso aqui, daqui 3 meses eu volto aqui e a gente vê se melhorou ou se piorou. O que é que a gente está preparando? A gente pode perfeitamente, com esse dado, organizar o debate, criar uma grande pressão para o governo mudar o rumo e restaurar o orçamento da educação, com argumento. E aí o governo, quem sabe, no trimestre que vem, eu torço para isso, pode inverter e nós vamos mostrar com toda honestidade que por conta da pressão, da denúncia, até o próprio presidente da República às vezes não sabe. Portanto, a sociedade civil, e esse é o papel de uma oposição democrática, é fiscalizar, vigiar, cobrar, embora tenha jornalistas no Brasil que querem que a oposição vote no governo. Eu nunca vi isso, parece que piraram. Agora queriam, por toda a força, que o PDT votasse a perversidade de uma reforma trabalhista, que nós vamos conversar sobre isso também, se vocês quiserem, como se nós fôssemos um partido da situação. Piraram. Nós somos da oposição, né? E a oposição oposiciona. Quem governa é governo, a oposição fiscaliza, cobra. Não quer dizer que a gente vai ser uma oposição cega aos problemas. E o PDT, por exemplo, é o único partido que na campanha de presidente da República tinha 13 candidatos, nós apresentamos e demos a cara para bater, só nós, uma proposta de reforma da Previdência. E agora, no Congresso, nós apresentamos um substitutivo com artigo 1, artigo 2, parágrafo 3º, tudo direitinho, eles jogaram na lata do lixo. E agora reclamam que a gente ficou contra. E eu vou dizer por que nós ficamos contra. Então vamos começar. Alô? O próximo. Então nós vamos pela economia, o próximo. Aqui nós vamos acompanhar todo o dinheiro que entra. Nós estamos examinando só 6 meses, então paciência, calma. Mas isso aqui, de 3 em 3 meses, vai ser atualizado. Então, para começar, a gente precisa olhar como é que vão os dinheiros. Todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, o que é gasto com as coisas do governo e o que é que vai para juro da dívida. Então, nesse momento, nós estamos vendo aqui, cadê? Tem alguma coisa para apontar aí? Não. Mas dá para ver aqui, ó, em 2012, 2014, 2016, 2018 e 2019. Todas as tragédias brasileiras acontecem entre 2014 e 2016. Então veja as curvas, ó. A receita total do governo, que era de 560 bilhões,
cai para 508 bilhões em 2016. Começa a cair em 14 e vai para o fundo do poço. Depois tem uma recuperação e estabiliza. E a despesa também cai de 2014, 469 bi, com educação, saúde, etc., e vai para 2016, 442, 451, 448. Então a despesa está crescendo e tudo indica, isso será provado, que o Brasil terminará esse ano com um buraco na conta do governo. Estou adiantando porque o cenário começa a projetar isso. No fim do ano, quando completar o ano, eu volto aqui e nós vamos mostrar que esse evoluiu e o governo terminou o ano, do jeito que o galope está indo, com um buraco de algo ao redor de 140 bilhões de reais no ano na conta dele. Fora juro para dívida que já chega a mais de 500 bilhões de reais. Não mudou nada. Nos primeiros 6 meses de 2019, o buraco segue sendo igualzinho o buraco que vem de trás. Não piorou muito, mas também não melhorou nada. Apesar de todo o arroz, como a receita está caindo, não houve correspondência no equilíbrio das contas. Adiante, por favor. Ô, Vicente, vai para lá. Não, está aqui. Aqui, a gente separa para a população ter a capacidade de entender as principais despesas. Então, a mais importante para a sociedade, além daquelas prioridades de custeio, educação, saúde, etc., é o investimento. Porque é o investimento que diz se o governo pode construir um hospital, se pode construir uma escola, se pode fazer uma estrada, se pode... Enfim, investimento é tudo que o governo aplica para expandir a infraestrutura ou a qualificação do país, etc, etc. Vejam a tragédia. De 2014, nós estávamos investindo 36,8 bilhões de reais, não, 37,8 bilhões de reais, 36,8 bilhões de reais, despenca em 2016 para 22, em 2018 cai para 12 bilhões e aqui está estagnado. Ou seja, o Brasil está com o pior volume de investimento da história. E os 6 meses agravaram o problema. Então está diminuindo profundamente o investimento. E o investimento público é um de 3 motores mais importantes de ativação da economia. Claro, se eu faço uma ponte, se eu faço um canal de irrigação, se eu construo um conjunto habitacional, eu emprego gente. Eu pago salários, o dinheiro circula, o comércio vende e tal. Se o investimento público despenca ao menor valor desde a Segunda Guerra Mundial, eu estou congelando a economia. Estou ajudando, a partir do governo, a desempregar a gente. E a quebrar o comércio e a quebrar a indústria, como está acontecendo no Brasil. Adiante, por favor. Ah, não. Aí é bom ver o seguinte, volta, por favor. Em saúde, nós estamos vendo que a linha de bola, tanto o investimento em saúde, cai no Brasil. Só para vocês terem ideia, nos 6 meses do Bolsonaro, 1.600.000 brasileiros não tiveram mais condição de pagar plano de saúde. Resultado, vieram para o SUS. Portanto, teoricamente, o Brasil tinha que estar aumentando, fora a precariedade, só porque chegaram mais de 1.600.000. E nós estamos despencando o gasto de saúde. Caiu de um pico de 37 bilhões para 32 bilhões. Em educação, nós estamos com o pior investimento da história. Isso aqui já é o período Bolsonaro. Caímos no mesmo período, os 6 primeiros meses de 2018, de 8,1 para 2,19. Nos 6 primeiros meses de 2016, de 11,7, estamos em 7,4. Nos 6 primeiros meses de 2014 era 15, nós estamos com metade do que gastávamos em educação. Quando nós crescemos a matrícula, por exemplo, pede 1.700.000 garotos que chegam por ano à vida do país. Adiante, por favor. Ah, espera um minutinho, desculpa. Volta. A única despesa que não despencou é aquela que se paga o Bolsa Família, a lei de assistência social e os abonos salariais. Esta despesa foi a principal ataque da reforma previdenciária agora. Porque ela estava resistindo ali em cima. Com a reforma do jeito que o Bolsonaro fez, não é que não precise de uma reforma. Tanto precisa que nós apresentamos uma proposta. Só que ele fez não para melhorar o equilíbrio da Previdência, ele fez para destruir essa despesa. Ou seja, nós vamos agora assistir a queda na despesa de assistência social, abono salarial que foi revogado
e Bolsa Família. Adiante, por favor. Aqui nós vamos começar a ver as consequências, do ponto de vista do povo, dessa estagnação econômica. Nós temos aqui o desemprego aberto, população desempregada em número de pessoas. Deu uma discreta queda nos 6 meses do Bolsonaro, comparado com 6 meses de 2018. Então, como eu disse, é preciso ser honesto, mas está estabilizado o brasileiro em 13 milhões de pessoas. E o mais grave, que continua piorando no governo Bolsonaro, é a antivéspera do desemprego, que é o baixo nível de ocupação da população ocupada. Deixa eu explicar para vocês. Quando a economia está aquecida, é muito normal que o cidadão seja ocupado além da jornada normal de 8 horas. Hora extra, etc, etc. Turno extra, muitas vezes, quando a economia está quente. Quando a economia esfria, o que acontece? Você, antes de desempregar a pessoa, o que vocês querem? O que quer, Luiz? Vicente? O que foi? Por quê? Para desligar? Problema técnico, um minutinho. Sabe o que eu sempre falando e uma pessoa fazendo assim? Concentração que segure. Pronto, tome aí. Obrigado. Então, como eu estava dizendo, antes de desempregar, o empresário, o patrão, ele não paga hora extra, ele não tem mais turno extra, e ele começa a dar férias coletivas, ele começa a subutilizar o material humano. E veja o que está acontecendo. O Brasil começa a tragédia em 2014, o desemprego estava em 6 milhões e 700 mil pessoas, duplicamos praticamente em 2019 para 13 milhões. E a porta antivéspera do desemprego, que está sinalizando para este ano se agravar, cresce no período Bolsonaro 1 milhão de pessoas praticamente, que estão subutilizadas, e é a antivéspera, vocês entenderam, né? Se eu começar a não utilizar 100%, eu ainda estou me esforçando para manter a empresa aberta funcionando. Daqui a pouco eu não consigo mais, eu desemprego. Então, tudo indica que o desemprego aumenta ainda nesse ano de 2019. Adiante, por favor. Aqui é o mesmo número, só que com percentual da... Nós falamos em 13 milhões, isso representa 12,4% de desemprego aberto. Como eu mostrei, caiu um pouquinho, de 12,7% para 12,4%, semestre 18, semestre. Mas estamos bem acima de 2012, 2014, que era 6,9%. A coisa explode e o Brasil não muda, e isso corresponde à população subutilizada a 1/4 dela, ou seja, 1/4 da população brasileira está na antessala do desemprego, pela subutilização. Adiante, por favor. Aqui eu estou destacando, porque para nós é muito grave, porque isso é uma interseção instantânea com a violência, a questão do desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos. E aí você começa a entender por dentro a radiografia do problema social brasileiro. Explodiu de 15% para 27% o desemprego aberto entre os jovens brasileiros de 18 a 24 anos. Isto simplesmente é uma tragédia. Ou seja, um de cada, praticamente 3 jovens, em números redondos, brasileiros, estão desempregados abertamente. Enquanto isso, o gavião do narcotráfico voando, oferecendo nas periferias 50, 40 diária para o garoto cair na ilusão de vender uma trouxinha de crack ou de outra droga, para morrer em seguida pela gangue ou pela polícia. Eis aí a tragédia. Não piorou dos 6 meses do Bolsonaro, até caiu discretamente, comparando o mesmo período para trás, mas está estabilizado lá em cima. Adiante, por favor. Aqui nós vamos acompanhar a renda média. Então, 6 meses não é tempo suficiente para alterar nada. Mas isso aqui, com o tempo, a gente vai vendo o que acontece com a renda média da população e separamos a renda de quem não está no serviço público. Então, a renda média do povo brasileiro, que já chegou a R$ 2.284, está em R$ 2.300 no primeiro semestre. Não se alterou nada, de 2.294 para 2.310, valores constantes, há uma discreta melhora, e entre
entre os brasileiros que não participam do serviço público, essa renda média é de R$ 1.977. Informação, 83 de cada R$ 100 do sacrifício da Previdência do Bolsonaro está fazendo, pesam sobre essas pessoas aqui, sobre quem ganha até R$ 2.000 de salário por mês. Então pesa sobre a esmagadora da maioria do povo mais pobre do país. Adiante, por favor. Aqui nós vamos também tentar ajudar o nosso povo a entender a caristia. Porque o povo está hoje no Brasil meio que assim. Como assim? O gás de cozinha subiu que aloprou. A conta da luz subiu que aloprou. O feijão subiu que aloprou. E o governo diz na televisão que a inflação é só 3%, 4%. Então o povo está meio desconfiado. A explicação é a seguinte: o índice de inflação é uma média. Tanto ele anuncia uma média entre os preços que subiram, que desceram, e essa média é que é o índice de inflação. Nós estamos decompondo essa média para o povo entender por quê. Porque a inflação explode de forma muito diferente. A caristia, a inflação, explode de uma maneira muito conforme a renda do trabalhador. É muito simples de entender. Quem ganha um salário mínimo gasta quase todo ele com comida e pagamento da conta de luz. Praticamente não sobra para mais nada. Quem ganha muito mais dinheiro, a comida já é um pedaço pequeno. Então, veja o que está acontecendo. De 2018 para 2019, no período já Bolsonaro, comparando o mesmo período, o preço dos alimentos sobe 7,7%. E o Bolsonaro anuncia o congelamento do valor real do salário mínimo por 2 anos. Então, o trabalhador brasileiro de salário mínimo perdeu 7%, quase 8%, só na inflação do alimento. Depois, os preços dos bens e serviços livres, que é, vamos dizer, cachorro-quente na rua, esse serviço que o governo não presta atenção. Esses preços livres subiram ao redor de 4,7% no período dos 6 meses do Bolsonaro, comparado com 2,9% no mesmo período do ano passado. Depois, os preços das coisas que o governo toma conta. Por exemplo, o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha, o preço da energia elétrica, o governo toma conta disso. São preços monitorados. Esses preços também subiram quase 5% nesses 6 meses. Portanto, os preços que incidem sobre os mais pobres estão bem acima da inflação. Apesar da inflação ser relativamente bastante baixa, não chega a 4% nesse momento. Adiante, por favor. Aqui nós começamos a tentar explicar a tragédia, vamos dizer, econômica do Brasil. E ela não é só econômica, ela é social. Deixa eu explicar para vocês. Nos últimos 3 anos, do desmantelo do governo da Dilma para hoje, o Brasil fechou 220 mil pontos de comércio. Informação oficial. O Brasil fechou 13 mil indústrias. E o Brasil tem hoje 63 milhões e 500 mil pessoas com nome sujo no SPC e no Serasa. Qual é a razão disso? A razão é essa daqui. Né? Você tem a taxa de oficial do governo, descontada da inflação, está em 2%. Uma das menores da história do Brasil. Nós estamos aqui para ler a verdade. A taxa de juros do governo brasileiro, nesse semestre do Bolsonaro, está a mais baixa desde que eu me entendo por gente. Porém, isso não tem tido efeito praticamente nenhum no crédito para as pessoas, para as famílias e no crédito para as empresas. Porque segue sendo um abuso, não mudou nada com o Bolsonaro, a entrega do Banco Central ao controle do interesse da especulação financeira e dos bancos. E aí você vê, a taxa do governo é 2%, a taxa para as pessoas jurídicas, as empresas, é 15% ao ano, e a taxa para as pessoas físicas, 47%, que é no semestre, né? No semestre. Então, dupliquem isso. Não. É o ano. Ao ano. Não é nesse primeiro semestre. No mesmo período do primeiro semestre, exatamente. Adiante, por favor. Adiante, por favor. Só para vocês terem uma ideia, a gente traz para comparar, não é o pior momento. Em 2016, a taxa de juros que você paga com cartão de crédito no Brasil está em 271%, igualzinho como sempre foi. Isso é o que não muda no Brasil.
Por quê? Porque o American Express, o Visa, cobra 14% de juros ao ano na matriz dele nos Estados Unidos. E aqui no Brasil cobra 271% de juros. Por quê? Porque o Banco Central, que é o órgão encarregado de fiscalizar e de coibir esse abuso, está vendido há muito tempo para o setor financeiro no Brasil. Aqui está o ponto. Se a gente quiser resumir todo o problema é que entra PT, sai PT, entra Fernando Henrique, sai Fernando Henrique. O Brasil é mandado e comandado pelos bancos sem variância, conforme a demonstração do número oficialmente calculado do Banco Central. Isso aqui é número oficial. Adiante, por favor. Adiante, por favor. Aqui é a taxa de câmbio. Aí vale a pena uma explicação rápida. A taxa de câmbio é quantos reais a gente precisa para comprar um dólar. Por que essa taxa de câmbio é um assunto que nós temos que ajudar o povo a entender? Não pode ser um assunto para economista. É porque a proporção de real para dólar se mexe com todos os preços da vida real da gente. Veja, eu estou repetindo, as pessoas que já me ouviram muitas vezes riem, eu vou repetir de novo. O povo não compra dólar, mas o povo come pão. E pão é trigo. O Brasil não produz trigo, então tem que comprar trigo do estrangeiro, e tudo que a gente compra do estrangeiro paga com dólar. Então, se eu precisava de R$1 para comprar um dólar de trigo, e de repente eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão sobe. O povo não compra dólar, mas anda de ônibus. O Brasil está criminosamente importando óleo diesel do estrangeiro e pagando em dólar. Se o dólar sobe, o preço do óleo diesel sobe, o preço da passagem sobe. O povo não compra dólar, mas toma remédio. O Brasil destruiu, e agora o Bolsonaro fez mais uma criminosa rodada, parou de produzir publicamente, nesta semana, 19 remédios de uso contínuo de diabéticos, hipertensos, pessoas que têm câncer, parou para comprar do estrangeiro em dólar. Então, em vez de comprar em real, comprar em dólar. Então, se eu precisar de R$1 para comprar um dólar de Tilenol, e agora eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o preço do Tilenol sobe. E isso, então, é preciso que a gente mostre. E o dólar também é uma espécie de plano de fuga dos especuladores financeiros. Quando eles acham que a coisa não vai dar certo, que vai ter coisa errada no governo, eles saem, compram muito dólar, que é uma moeda estável, e ficam com o dólar olhando o desastre acontecer sem eles sofrerem nada, só o povo que sofre. Veja o que está acontecendo. No semestre de 2018, que tinha uma campanha eleitoral, o dólar estava tudo valor constante, a 3,44. Nos 6 primeiros meses do Bolsonaro, o valor médio, 3,84. Ou seja, o dólar está no volume mais alto no primeiro ano do governo. Sinal de que nós estamos internacionalizando gravemente, produzindo um desequilíbrio na conta do Brasil com o estrangeiro, e sinal de que os especuladores estão vendo alguma coisa para fugir para o dólar, e o dólar está num valor mais alto do que no ano eleitoral, onde a instabilidade é natural que seja maior, porque pode ganhar, né, o Boulos, pode ganhar o Daciolo, né? Qualquer pessoa pode ganhar sendo candidato, e eu, né, podia ter ganho também. Adiante, por favor. Aqui também é um assunto que a gente tem que ajudar o povo a entender. Tudo que o governo arrecada, depois de tudo que o governo gasta, se tiver desequilíbrio, como eu já mostrei para vocês, esse desequilíbrio, essa diferença vai para a dívida, que nem na casa da gente. Se a gente ganha mais do que gasta, se a gente ganha menos do que gasta, a diferença vai batendo na dívida. E no caso do governo, a dívida faz com que o governo tire todo o dinheiro da economia, via juro alto, e aí a indústria não tem dinheiro, a agricultura não tem dinheiro, os comércios não têm dinheiro, as famílias não têm dinheiro, porque o governo drena todo o dinheiro da economia para fazer a rolagem da sua dívida. Olha o que está acontecendo no Brasil. O Brasil sai em 2012 de 3 trilhões e 700 bilhões de reais a valor constante, e apenas 7 anos, quer dizer, 6 anos, porque aqui é só o semestre, nós estamos chegando em 5 trilhões e 400 bilhões de reais. Por quê? Porque nós tomamos 1 trilhão de reais emprestado para abrir empresa nova, para fazer uma Petrobras nova, para fazer estrada nova, para fazer muitas escolas, não. Juro sobre juro. Uma dívida que se retroalimenta, e aqui está a grande questão do Brasil.
Então veja aí, o crescimento constante. Aqui é PT, aqui é Temer e aqui é Bolsonaro. Olha aí, ó. A dívida para os banqueiros só cresce. Tanto faz um como o outro, o que não muda no Brasil, e a mesma política econômica, o Banco Central mesmo. Bom, o Meirelles foi presidente do Banco Central do Lula, ministro da Fazenda do Temer e secretário da Fazenda do Dória. 3 grupos políticos completamente distintos, que vivem se esculhambando, obrigando o povo a brigar na rua, e quando ganham vão fazer a mesma coisa, porque o senhor, de fato, que manda no Brasil é a especulação financeira. Adiante, por favor. Aqui vejam a proporção da dívida brasileira frente a um ano inteiro de produção de riqueza. Nós já estamos nos aproximando de precisar pegar 80 de cada 100 riquezas que o nosso povo produz e trabalha durante um ano inteiro, só para encarar a dívida. Se não tiver uma equação para isso, ela vai subir para 100%, 120% e o Brasil vai quebrar, não demora. Aliás, de novo, né? Porque quebrar com o Fernando Henrique, quebrar com a Dilma, já quebramos. Adiante, por favor. Também a gente precisa ajudar o povo a entender, dívida pública não é um problema o volume dela, como eu mostrei. Como a gente sabe em casa, dívida, o problema dela é o volume e o perfil dela. Vamos dar um exemplo. Um cidadão que ganha R$2.000 de salário não pode comprar uma motocicleta que custa 8 mil. Ele, 2 mil, não paga a motocicleta de 8 mil. Como é que ele consegue? Ele vai e consegue financiar a motocicleta em 24 meses. Então divide 8 mil por 24 meses, bota o juro e aí dá uma prestação de 500. Então ele mesmo sacrificado, ele tem 2 mil de salário, gasta 500 com a motocicleta que ele precisa para trabalhar e aí dá para ele fazer. Então ele tem uma dívida que passou de 8 mil para 12, 14 mil por conta do juro, mas a prestação cabe. No caso do Brasil, isto está completamente de cabeça para baixo, só por molecagem do governo e do Banco Central a serviço dos senhores feudais da nova escravidão, que é o financismo, que é a especulação financeira. A dívida brasileira, 1/4 dela, não mudou nada, 1/4 dela vence em 4 dias. Então é como se o camarada comprasse uma motocicleta financiada e o financiamento é 4 dias. Ora, se eu ganho 2 mil por mês e o prazo do pagamento da moto de 8, 12 mil é 4 dias, eu não dou conta de pagar. E isso está acontecendo com o Brasil. Adiante, por favor. Aqui a gente vai para ver o efeito desse conjunto de políticas na atividade econômica. Então veja o que está acontecendo. O governo Bolsonaro, nesse semestre, está trazendo a economia brasileira de volta para a recessão. Não foi ele que criou. A recessão acontece aqui, entre 2014, que o país cai 4%, por exemplo, nas atividades da indústria, cai 6% em 2016, melhora em 2018 e volta a cair para zero nesse primeiro semestre. Então, esse triângulo aqui é a atividade industrial. Como vocês veem, ela está sendo trazida para zero. A indústria brasileira está trabalhando com, enfim, sem crescimento. Depois você vê o volume de venda no comércio. Está vindo também para zero. Piorou dramaticamente em 2014, 2016, melhora em 2018 e com o governo Bolsonaro despenca novamente a atividade comercial. Ou seja, a conclusão aqui é que a economia brasileira de 2019 foi jogada na lata do lixo, vai ser mais um ano perdido sob o ponto de vista econômico para o país. Adiante. Aqui nós temos o percentual de variação do PIB em relação ao período anterior. Então, de novo, para ser honesto, no primeiro semestre de 2012, o Brasil cresceu quase 2%. No primeiro semestre de 2014, para ver onde é que começa a crise, já caímos para 0,5% apenas. No primeiro semestre de 2016, a maior queda da história. O maior empobrecimento da história do Brasil, num único ano, num único semestre, aconteceu em 2016, o ano do impeachment. Depois, em 2018, sobre isso, cresce 1,2%, e no primeiro semestre do Bolsonaro já volta a cair para 0,6%. Tudo indica que isso vai para zero no fim do ano. Adiante, por favor. Aqui mostra por que a gente está mais ou menos seguro do que está dizendo. Antes do investimento acontecer, a indústria precisa ocupar
o que ela já tem de capacidade de produzir. Alguém precisa ser economista para entender isso? Então eu tenho uma fábrica de geladeira capaz de produzir 100 geladeiras. Faz 5 anos que eu só vendo 75 geladeiras das 100 que eu sou capaz de produzir. Será que eu vou abrir uma outra fábrica de geladeira? É evidente que não, se eu não consigo nem vender as que eu sou capaz de produzir. Então esse é um indicador de capacidade instalada ocupada. Veja que não está piorando. A indústria brasileira, que tinha dado uma melhoradinha, em 2019 piora, está ocupando apenas 75% da sua capacidade instalada. Tem 25% de capacidade instalada desocupada. Então não tem investimento. Ninguém vai abrir uma nova indústria se a indústria que tem não dá conta de fazer. Por exemplo, a Ford da Bahia não vai fazer investimento porque está com 75% de capacidade ocupada e 25%. Isso é média. Em indústria automobilística, essa ociosidade chega a mais de 30%. Adiante, por favor. Aí é bom lembrar, em 2012 estava 82% ocupada. Cadê? Volta atrás aí, por favor. No mesmo período, de 2014, 81, e aqui de novo a evidência de onde é que a tragédia acontece. 2016, 74, 74, 75. Adiante, por favor. Aqui é o número de pessoas físicas inadimplentes. O principal motor de ativação da economia é o consumo das famílias. O consumo das famílias é óbvio, também ninguém precisa ser muito especialista para entender. Se a família compra, o comércio vende. Se o comércio vende, encomenda da indústria. Se a indústria produz, encomenda da matéria-prima e a economia gira. Então, se você tem o consumo das famílias, depende do nível de renda dos salários e do crédito que a população tem. Então o Brasil está com o pior desemprego da história, uma informalidade sem precedentes, esses dois números estão piorando ou estagnados, e o Brasil estrangulou o crédito das famílias. Olha aqui, em 2012 nós tínhamos 51 milhões e 700 mil brasileiros com nome sujo no SPC. Já é muito grande. Em 2014 cresce para 56, 59, 61, 62,5. Então, com 63 milhões de pessoas com nome no SPC, não tem consumo. E o mercado não resolve isso. Ou o governo toma uma providência para reestruturar essas dívidas, como nós propusemos na campanha, ou simplesmente isso aí não tem saída. Adiante, por favor. Aqui, o mesmo assunto, só que pelo âmbito das micro e pequenas empresas. Lembrando, no Brasil, 7 em cada 10 empregos são oferecidos ao nosso povo pelas micro e pequenas empresas. E hoje nós estamos com 5 milhões e 300 mil pequenas empresas no Brasil, na véspera da falência, com inadimplência, no Serasa. E veja aqui, 4 milhões e 200 mil em 2016, 5 milhões em 2018, piora no período Bolsonaro para 5 milhões e 300 mil micro e pequenas empresas inadimplentes na véspera de quebrar. Adiante, por favor. Aqui nós vamos estudar, isso também não muda com tempo pequeno, muda com anos e tal, é o nível de endividamento das famílias com relação à sua renda. Então o Brasil está com 43% da renda familiar comprometida com dívida. E os juros dela levam 20% do que o brasileiro médio ganha. Isso é muito alto. Ou seja, as famílias estão muito endividadas. Se as famílias estão muito endividadas, não é provável que elas voltem ao consumo. A primeira providência delas, mesmo se melhorarem de vida, é pagar as dívidas. E essa é a nova escravidão. Por isso que mantém-se 63 milhões de pessoas com o nome no SPC, porque mais cedo ou mais tarde o cidadão precisa, vai lá, paga 1 ou 2 prestações, renegocia, volta a ter o nome limpo para fazer uma ficha de trabalho, e tal, depois cai na inadimplência de novo. Adiante, por favor. Aqui nós estamos vendo como é que se destrói a economia de um país. Em qualquer lugar do mundo, o crédito das empresas é muito mais volumoso do que o crédito para as pessoas. Não é óbvio? A gente, quando pede um empréstimo pequeno, 2.000, 1.500, 3.000 reais, não sei o que e tal. Uma empresa pede 1 milhão para fazer uma máquina nova, etc. Pois bem, olha o sinal da tragédia econômica do Brasil. Essa linha escura inteira, eu não vejo qual a bolinha, é o crédito do Brasil para as pessoas jurídicas, ou seja, para as empresas. E a pontilhadinha é o crédito para as famílias.
A tragédia de 2014 para 2016 é que no Brasil existe hoje mais crédito para as pessoas do que para as empresas. Então não tem economia que cresça com as empresas estranguladas no endividamento. É um sinal claro da falta de atividade econômica. E não mudou, está piorando. Como vocês reparem, a boca do jacaré está aumentando. Então está caindo ao menor nível da história a proporção de crédito para as empresas do governo Bolsonaro. Adiante, por favor. Aqui é quanto custa o juro acima do juro do governo no Brasil. No mundo, você toma dinheiro emprestado a 4% ao ano. Aqui em Salvador, um bom comerciante desconta um duplicado a 1,75% ao mês. E aqui está o número. Está melhorando um pouquinho na pessoa física, mas nós estamos ainda muito acima do padrão internacional. Aqui ao redor de 18% em 100 dias do governo Bolsonaro, para crédito de pessoa jurídica, e 42% ao ano para a pessoa física. Adiante, por favor. Aqui é comércio exterior. Lembra que eu falei da importância do dólar nos preços da economia normal? O dólar sobe basicamente se o país tiver desequilíbrio entre os dólares que ele manda para fora e os dólares que ele consegue lá de fora para dentro. É que nem banana. Então, se faltar dólar, o Brasil aumenta o preço do dólar. Se sobrar dólar, o preço do dólar baixa. Portanto, de onde é que vem o dólar lá de fora? Vem de algumas coisas, mas a mais importante, e a gente precisa ajudar o povo a começar a acompanhar isso, é das nossas vendas para o exterior versus as nossas compras no exterior, a balança comercial. Então, a balança comercial brasileira está estabilizada em dólares no semestre, não melhorou, apesar do câmbio estar muito alto, e a importação está em 71 bilhões. Então, tem um saldo que ainda garante que não tem comprometimento do Brasil. Mas na medida em que você vende a Petrobras, por exemplo, a gente passa a contabilizar remessa de lucros, etc., manda muito mais dólar para fora do que entra, essa conta fecha e o dólar explode de preço. E aí, portanto, os preços populares sobem também. Adiante, por favor. Aqui é a variação das exportações pela qualidade delas. Existe hoje no Brasil um equívoco muito grave, que já vem do Fernando Henrique para cá, sem mudar. Nós estamos destruindo a indústria brasileira e estamos compensando a aspiração de consumo do nosso povo com produtos tradicionais. Milho, soja, minério de ferro, petróleo bruto. E essa conta não fecha. Às vezes ela dá uma ilusão de fechar porque o preço desses produtos tradicionais sobe e aí a gente tem uma ilusão de que dá para pagar. Daí a pouco eles descem, a vida inteira foi assim. Só para vocês terem ideia, quando o Lula governou o Brasil, a gente estava vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando o golpe derrubou a Dilma, o mesmo barril de petróleo nós estamos vendendo por 30. Então, com o Lula, o dólar veio para pagar a conta da melhora que ele fez para o povo brasileiro. Mas não tínhamos produção para isso, compramos isso fora. Com a Dilma, como o preço dos produtos caíram todos, a tonelada de minério de ferro com o Lula era 190 dólares. A Dilma caiu para 38. E aí a gente entende, porque o mesmo partido, a mesma turma, um é muito popular e a outra é derrubada sem que ninguém ache nada de ruim. Pelo contrário, o povo brasileiro foi em massa às ruas, pediu fora Dilma. A explicação é muito mais óbvia do que a gente supõe. É que o Lula tinha os dólares para pagar a conta da melhoria do povo, vinda dos preços artificialmente altos, e a Dilma não tinha os dólares para fazer. E não entendeu nada do que aconteceu, porque não era do ramo, tinha sido colocada lá para continuar o Lula mandando, e aí deu no que deu. Adiante. Adiante, por favor. Bom, aqui é a mesma coisa. Então, nós estamos cada vez mais exportando produtos tradicionais e cada vez menos produtos manufaturados, que agrega valor, que é mais caro e tal. E que dá os melhores empregos, paga os melhores salários e recolhe os maiores impostos. Essa conta não fecha. Isso nós precisamos falar, porque nós precisamos reindustrializar o Brasil, que é um dos vetores do Projeto Nacional de Desenvolvimento que nós do PDT estamos propondo debater no país. Adiante, por favor. Bom, aqui é o resultado, também é um número mais técnico, mas tem a ver com a pressão, se o dólar vai subir ou descer.
Quantos dólares a gente tem que mandar para o estrangeiro? Não só na questão comercial, mas também frete, seguro. O Brasil destruiu sua marinha mercante, todo o frete da Vale do Rio Doce, todo o frete da Petrobras é pago para o estrangeiro em dólar. Seguro, o Brasil destruiu suas companhias, seguro, feito por companhias de seguro. Royalty é o aluguel da inteligência dos outros. Como a gente destruiu a estrutura de ciência e tecnologia do Brasil, cada vez mais bilhões de dólares são pagos para alugar a inteligência dos outros, para a gente poder fazer aqui os carros da Ford, para fazer o celular em Manaus. Não sabe mais fazer, não apostou em aprender a fazer, e o nosso povo quer comprar carro moderno, quer ter o remédio moderno, quer ter os meios de diagnóstico moderno. Portanto, o Brasil tem um buraco ao redor de 25 bilhões de dólares nas nossas transações, entre o dólar que vai para fora e o dólar que entra. Então tem uma pressão permanente para desvalorizar o real e transferir isso para os preços e para a inflação. Se o país crescer qualquer coisa, esse buraco aumenta. E isso tem que ser resolvido. Como? Produzindo aquilo que o nosso povo quer comprar. Parar de se iludir que nós vamos pagar produto dos outros caro com minério de ferro, bruto, soja, milho, porque essa conta não fecha. Adiante, por favor. Adiante, por favor. Bom, uma noticiazinha boa, né, que não é do Bolsonaro, mas ele não esterilizou ainda. O Brasil mantém estável um alto nível de reservas internacionais. Isso aqui é uma espécie de caderneta de poupança em dólar. Tem uma explicação para essa coisa muito boa. É o seguinte, esse dólar aqui, o governo comprou com dinheiro emprestado, e o dinheiro que o governo tomou emprestado, ele paga 14% de juros ao ano. E compra o dólar. Aí bota lá fora, e esse dólar está aplicado a zero. Então, mesmo lado bom, tem a molecagem, quem ganha? Os bancos. Então, o governo pede dinheiro emprestado, 14% de juro ao ano, compra dólar e guarda o dólar lá fora, e aplica o dólar lá fora na caderneta de poupança que remunera zero hoje. Não deixa de ser bom, porque nós temos aqui um punhado de dólares para você fazer, por exemplo, um fundo soberano, para reestruturação de dívida de empresários, contra um programa de investimento. Você tem como diminuir aquela dívida que está explodindo, fazendo a operação inversa, né, vendendo dólar e pegando dinheiro e pagando, né, essa especulação financeira, pagando os títulos mais caros, etc. Então eles não sabem fazer, mas isso aqui está lá. Para quem souber fazer, é um fato positivo para o Brasil. Adiante, por favor. Agora nós vamos para as questões sociais e de preocupação direta do povo, a economia que diz de onde é que vem o dinheiro, os empregos, etc. Vamos ver agora como é que vão as coisas em segurança pública. Adiante, por favor. O Brasil executa o orçamento. Então, é comparando alho com alho. Então, no primeiro semestre de 2012, nós gastamos, no governo federal, 3 bilhões e 500 milhões com segurança. Isso aqui já revela, para quem conhece as contas públicas, que o governo federal não tem a menor preocupação com segurança pública. Em 2012, nós gastamos ridículos 3 bilhões e 500 milhões de reais com coisa. Depois passamos em 2014 para 3 bilhões e 500. Caímos em 2016 para 3 bilhões e 100. Subimos em 2018 para 3.500 de novo. E o Bolsonaro é o menor investimento em segurança pública da história do Brasil. Então, concretamente, isso aqui é fonte, Senado Federal, portanto, fonte oficial, execução do orçamento. O Bolsonaro executou o pior volume de aplicação de dinheiro público em segurança pública, que já era ridículo, da história do Brasil. Portanto, vim dizer que é prioridade de segurança, mentira. Adiante. Adiante, por favor. Aqui nós vamos acompanhar o efeito disso no povo. Uma notícia boa. Em 2019, no período do Bolsonaro, nos 6 primeiros meses, há uma notícia de uma queda importante na taxa de homicídio no Brasil. Isso aqui, esses 14 mil, são apenas o período de comparação. Mas nós temos já clareza. Por exemplo, eu acompanho, no Ceará caiu 52%, foi o que caiu mais no Brasil. Portanto, tem uma coisa acontecendo, os especialistas não sabem direito ainda o que é, mas é possível aqui, por exemplo, você fazer um elogio a uma providência que o governo tomou. Para ser honesto, o governo do Bolsonaro encerrou um absurdo que eram os chefões do PCC, dessas facções criminosas, dando as cartas de dentro dos presídios de São Paulo, de Fortaleza e de Salvador.
Então, nós conseguimos que o governo federal, com o Bolsonaro, transferissem os chefes das facções criminosas para presídios federais, agravando a comunicação deles. Lá em Fortaleza, é claro que os homicídios caíram por causa disso. Não sei se no resto do país inteiro, mas está aqui uma hora que eu tenho o prazer de dizer que é uma boa notícia. Ainda está muito alto, mas os homicídios que estavam na faixa de 60 mil homicídios, 61 mil, podem cair esse ano de forma substantiva, para 54 mil, etc. Não deixa de ser muito, mas não deixa de ser relevante, que uma coisa que só crescia, começa a dar um sinal de queda. E isso explica vamos dizer, a honestidade do nosso observatório trabalhista. Notícias ruins. Os crimes contra as mulheres. Também ninguém entende bem o que está acontecendo. Os crimes contra as mulheres estão crescendo assustadoramente no Brasil. O feminicídio e, mais chocante de tudo, os estupros. Então, os estupros estão crescendo assustadoramente no Brasil e todos os outros crimes contra as mulheres. Adiante, por favor. Oi. Agora vamos para a saúde. Estou terminando. O orçamento executado em saúde. Em 2012, no semestre, nós gastamos 36 bilhões e 500 milhões. A valor constante, tudo dinheiro, o valor de hoje, já feita a correção monetária. Em 2014, nós fomos para 44,6. Em 2016, caiu para 41,8. Em 2018, para 39,5. E o Bolsonaro tem o vice-campeonato de pior investimento em saúde no período de todos os governos brasileiros recentes. Portanto, o investimento em saúde com o Bolsonaro está caindo, assim como o de segurança. Adiante, por favor. Isso aqui chama atenção gravemente, porque é uma elite brasileira muito insensível, mas o Brasil tem 78% em números redondos da população dependente do sistema de saúde pública. Então, só 22,5% da população tem acesso a algum plano de saúde. Portanto, defender o SUS significa defender 80% do povo brasileiro, que não tem alternativa para a sociedade se não for no Sistema Único de Saúde, que está sob ataque. Adiante, por favor. Aqui nós vamos acompanhar, porque é um indicador relevante, quantos brasileiros nascem, quantos brasileiros morrem. Isso é um número que vale muito com o tempo. No curto prazo não tem muita relevância, mas o que nós estamos vendo é que a taxa de natalidade no Brasil está discretamente caindo o tempo inteiro e que a taxa de mortalidade está subindo discretamente. Isso aponta, por exemplo, a necessidade de a gente dominar esse assunto para a questão previdenciária. Só para vocês terem uma ideia, o Japão levou 110 anos para ter 1/3 da sua população com mais de 70 anos. A crise brasileira dos anos 80 para cá é tão grave que nós levamos apenas 40 anos para ter 30% da população com mais de 70 anos. E isso é derivado disso aqui. Nós estamos envelhecendo a média e estamos tendo cada vez menos filhos. Portanto, a média de idade está aumentando, portanto, os problemas de previdência vão piorar enquanto o governo está desmontando o sistema previdenciário. Por isso nós estamos trazendo esse número. Adiante, por favor. E aí, veja bem, onde é que cai o gasto com saúde no Brasil? Criminosamente, talvez esse seja o dado mais criminoso que nós achamos, em cobertura vacinal, na prevenção de doenças. Então, no governo Bolsonaro, nos 6 primeiros meses, o Brasil perdeu o certificado internacional de área livre de sarampo. Só para vocês terem ideia. Por quê? A gente vinha com 77, 86, 72, 79% de cobertura e caiu no governo Bolsonaro para 57% comparado com o primeiro semestre, igualzinho de todo mundo. E aí está por onde é que se espalha esse crime que está se fazendo. Você destrói o gasto com prevenção, arrebenta com o país e no futuro o sistema de saúde vai ter que administrar doenças que estavam mais ou menos erradicadas do país por conta dessa irresponsabilidade. Adiante, por favor. E aí veja, será que o presidente da República sabe disso? Volto a dizer, a importância de um observatório trabalhista e de uma oposição que tenha essa característica, essa dureza, mas essa honestidade, é que eventualmente o presidente da República pode ouvir falar que nós do PDT estamos reunidos e denunciamos essa aberração, e eu não for daqueles que acham que o presidente sabe de tudo. E ele pode tomar notícia disso aqui, ligar para o ministro da Saúde e dizer: que merda é essa? O Ciro está me esculhambando por aí, dizendo que eu derrubei a vacina e você não me
gostou nada. E aí pode até ser que mude, aí a gente salva vidas. A diferença de uma posição séria é isso. Podemos salvar vidas, chamando a atenção para uma coisa séria, cuja fonte, sabe quem é? O Ministério da Saúde. Adiante, por favor. Vamos para a educação. Bom, todo mundo viu, portanto o dado aqui não é muito novo, o Bolsonaro despencou o investimento em educação, que era de 38, 37, caiu para 33 bilhões no semestre. Então também é o vice-campeão, só ganha do primeiro semestre de 2012 a queda no valor gasto em educação no país. Adiante, por favor. Adiante, por favor. Bom, aqui nós vamos acompanhar, é um número grave que a gente tem que acompanhar. Então, o percentual de garotos, crianças na pré-escola no Brasil, 84,5%. Isso é um bom tempo, é uma coisa importante que o Brasil não pode deixar de dar para trás. Essa semana, o governo Bolsonaro anunciou o corte de transferências para municípios e estados para esse objetivo. Então, é muito provável que daqui até o fim do ano a gente anote uma queda nas matrículas do ensino básico na pré-escola no Brasil. O jovem no ensino médio brasileiro, 69,3%. Os jovens crianças em creche, olha a tragédia brasileira. Apenas 29% das crianças de 0 a 3 anos no Brasil têm uma vaga em creche. Aqui, as neurociências explicam que a criança, se não tiver alimentação correta, socialização, afeto próprio, assistência médica, nesta fase, provavelmente ela estará comprometida nas suas potencialidades neuromotrizes para o futuro. E é preciso que a gente acompanhe isso aqui permanentemente para gerar uma demanda organizada da sociedade. Adiante, por favor. Não, tá bom. Indicador de educação. Aqui é a tragédia do Brasil elevada à última potência. 23 de cada 100 garotos no Brasil não estudam nem trabalham. 23 de cada 100 jovens brasileiros, de cada 100, não estudam nem trabalham. 67,5% deles negros. Com esse número aqui, não tem quem enfrente a violência. Você imagina um garoto que não tem oportunidade de estudar, não tem oportunidade de trabalhar, que vê na televisão, compre, todo mundo querendo ter um tablet, um smartphone para falar com a namorada no Zap, para ver um filme no YouTube e tal, com esse indicador. Adiante, por favor. Engasguei aqui. Passou. Tomara que eu não tenha engolido um besouro. Isso aqui é o orçamento em ciência e tecnologia. Sem uma aposta firme, prioritária em ciência e tecnologia, não tem engenharia, não tem inovação, não tem como o país competir em eletroeletrônico, em química fina, em novos materiais, em condutores, em eletrônica. Tudo que nós aspiramos como sociedade, mesmo de diagnóstico médico modernos, etc, etc. Olha o que está acontecendo. O Brasil, em 2019, tem o menor investimento em ciência e tecnologia da história, muito longe do passado. Então, isso aqui, o astronauta, eu acho que não vai durar muito, não. Porque ele é uma pessoa boa, ele é bem intencionado e anda meio envergonhado com isso, porque ele sabe o que é essa tragédia aqui. Adiante, por favor. Adiante. Cultura, deixa eu parar aqui um pouquinho. Cultura, eu estou falando na Bahia, né? A identidade do Brasil tem muito a ver com a cultura da Bahia. Né? João Gilberto, minha homenagem na tua terra. O Brasil que perdeu. A cultura não é só o mecenato para a arte. A cultura é a própria identidade que nos reúne como nação.
Por que alguém lá nas brenhas da floresta se diz brasileiro, alguém lá no frio do Rio Grande do Sul, na fronteira, se diz brasileiro, no sertão quente do Ceará se diz brasileiro, na praia linda de Ilhéus, de onde eu venho, se diz brasileiro? Porque nós temos uma identidade cultural. A gente tem a língua, a gente tem os hábitos alimentares, a gente tem uma estética, a gente tem um conjunto de referências que fazem com que a gente ainda tenha orgulho e faça sentido nos reconhecermos como irmãos de uma grande nação, mestiça, cheia de diferenças, mas todos nós somos nacionais brasileiros. E aí, se você não faz uma aposta em estimular isso, é por aí, especialmente no médio e longo prazo, que as nações imperiais destroem as nações periféricas. Eles impõem seus valores, sua moral, seus costumes, seu modo de adoração a Deus, seu tipo de comida, seu tipo de ação de busca da felicidade, que no Brasil era, vamos dizer, a insurgência revolucionária, o amor romântico, que agora passou o consumismo hedonista. Tudo isso é porque nós estamos sendo bombardeados diretamente pela cultura de outras potências e não estamos defendendo a nossa unidade cultural. Na hora que eles tiverem êxito, acabou o Brasil como nação. Acreditem no que eu estou dizendo. E vejam a tragédia. Adiante, por favor. O Ministério da Cultura foi extinto, para começar. E aí, ridiculamente, o Brasil gasta 350 milhões de reais por semestre em cultura. Em 2012, gasta 360 em 2014, 310 em 2016, 290. Aí caiu para o menor volume da história, o gasto em cultura. Nada disso é por acaso. Para se afirmarem projetos estúpidos e vindos do estrangeiro, é preciso apostar na ignorância das pessoas, na falta de capacidade de juízo crítico, para que as pessoas, não tendo a oportunidade de refletir criticamente, vão na onda do Maria vai com as outras, da fake news, da conversa mole de internet e outras coisas parecidas. Adiante, por favor. Meio ambiente. O Bolsonaro não sabia, melhorou o gasto com o meio ambiente. Ele pode dizer. Então veja, a gente gastava 1,04 bilhão em 2012, 2014, despecou para 83, 830, 870, com o Bolsonaro no primeiro semestre melhorou discretamente a execução orçamentária com o meio ambiente. Então está aqui de novo a expressão de honestidade do Léo. O número vem, a gente apresentará o número do jeito que ele vem, porque a nossa intenção é que esse número seja bom em todos. Nós queremos pressionar para que o governo acerte mais do que é. E eu acredito que aqui eu termino, é isso? Muito obrigado por sua atenção. Agora, se vocês me permitirem, nós vamos responder as questões da imprensa, que eles têm que correr para fechar e tal, e depois nós vamos ficar aqui, quem quiser dos companheiros e companheiras, tanto do partido quanto dos visitantes, também nós responderemos questionamentos. As perguntas difíceis vão para o professor Nelson Marconi e as perguntas fáceis para mim. Pessoal, alô? 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 Gente, quem é profissional da imprensa tem prioridade. Tá falando. Pessoal da imprensa aqui, qual é a prioridade aqui? Tá bom, então venham. É melhor? Então venham. E aí, então, o pessoal da imprensa, vamos priorizar o pessoal da imprensa aqui. E depois a gente abre as perguntas para o público. Obrigado. Saiu outra metade do tarô. Virado pra cá? Ele tá virado pra frente.